Graça e paz a todos os nossos amados irmãos. Em primeiro lugar, os que estão presentes aqui. Em segundo lugar, aqueles irmãos que nos assistem pelo YouTube. Nós ficamos muito felizes de podermos usar este domingo para poder transmitir aos irmãos a continuação dos nossos estudos. E hoje nós queremos falar a respeito de uma profecia que está lá em Mateus capítulo 24, quando ninguém menos que o próprio Senhor Jesus anuncia que no tempo do fim o amor de muitos esfriará. Então, é sobre esta questão do amor que nós temos tratado desde o último sábado. Ele está dentro de um contexto maior, está dentro do contexto dos ensinos que nós viemos trazendo desde o início do ano, no sentido de crescer na graça e no conhecimento. Portanto, o amor é algo em que nós devemos crescer sempre e exercitá-lo para que possamos crescer em amor. Inclusive, já pregamos a esse respeito textos bíblicos que falam sobre isso, dessa necessidade cristã de crescer em amor. Porém, hoje nós vamos falar sobre esta profecia. Durante toda esta semana, foi esta palavra que veio ao meu coração. Que isso deve ser relembrado à igreja, isso deve ser relembrado aos crentes, que há uma profecia para o tempo do fim, que anuncia que o amor de quase todos esfriará. Então nós precisamos olhar para este alerta de Jesus, entendê-lo e nos preparar. Amém? Então, em primeiro lugar, convido a todos a lermos o texto base do nosso estudo, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 10. Quero convidar os presentes a se colocar de pé, quem puder, evidentemente, para nós lermos Mateus, capítulo 24, versos 10 a 13, pois nos diz assim o nosso Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, soberano e bendito Pai, a Ti, Senhor, damos graças, a Ti, Senhor, rendemos o louvor, a adoração, porque Tu és o nosso Deus, a quem amamos, a quem servimos, a quem adoramos. Tu és Deus vivo e verdadeiro, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que a Tua mão está continuamente estendida para abençoar o Teu povo. Bendito seja o Senhor, graças te damos, Senhor, pela dádiva deste dia, o qual recebemos, Senhor, para ter esta oportunidade de ouvir mais uma vez na nossa vida o Evangelho de Cristo, ouvir as palavras do Teu próprio Filho e darmos, Senhor, atenção ao alerta que o Senhor nos concede aqui. Pedimos, Pai, que Teu Espírito atue em nós, despertando nossas mentes, nossos corações, para a gravidade das palavras do Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, perdoando nossos pecados, Senhor. Lembramos sempre diante do Senhor que somos pecadores, que falhamos e erramos, e pedimos a Ti, meu Deus, que nos perdoe, pois a Tua palavra nos diz que Tu, Senhor, nosso Deus, estás sempre pronto a perdoar. Abençoa-nos e aceita-nos junto de Ti. E nos abençoe, Senhor, para que este culto seja para a Tua glória e louvor. Assim te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Nós vamos cantar 2 salmos. Os salmos cantados nos ensinam a palavra de Deus. E cantar ao Senhor sempre eleva a nossa alma mais a Deus. Então, convido a todos a cantarmos estes 2 salmos. E em seguida faremos a exposição do texto.
Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o título do nosso estudo é O Amor de Muitos Esfriará. E a introdução para este assunto, para esta pregação, para compreendermos as palavras do Senhor Jesus, é, em primeiro lugar, entendermos que em nossos dias a palavra amor, ela ganhou novas conotações. Eu falei sobre isso no nosso último estudo. A palavra amor teve seu sentido adulterado, pervertido e mudado. E é essa a razão porque as pessoas, quando pensam ou falam em amor, o que vem à mente delas é este sentimento romântico, um sentimento humano, um sentimento carnal. No entanto, isso nada tem a ver com o sentido bíblico da palavra amor. A palavra amor na Bíblia, ela procede da palavra grega ágape. E ágape é o amor que é uma graça que acompanha a salvação. Quando alguém é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, junto com todas as coisas necessárias para a vida e piedade, esta pessoa recebe também o ágape, este amor, que é o amor de Deus. Isso que eu mencionei aos irmãos, está em 2 Pedro 1,3. Nós até estudamos esse texto há não muito tempo atrás, que quando alguém é salvo, ele recebe, junto com a salvação, todas as coisas necessárias para a vida e piedade, para a jornada deste cristão da terra até o céu. Ele recebe tudo de Deus, inclusive o amor. Não é? Então, em outras palavras, nós podemos afirmar que somente possuem este amor aqueles que foram verdadeiramente, genuinamente salvos pela graça. Porque o ágape, o amor, é uma doação de Deus. E quem tem este sentimento, quem tem este amor em seu coração, ele simplesmente ama a todos indistintamente e procura fazer o bem a todos sem se importar a quem. Quem tem este amor, ágape, simplesmente ama. Mas ele ama de modo incondicional, ama de modo desinteressado, ama de modo sacrificial. Essa é a essência desta palavra. O ágape é um amor que não impõe condições. Quem possui este amor ama a Deus e ao seu próximo. E no que diz respeito ao seu próximo, ele não impõe condição alguma para amá-lo. Não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa a denominação que essa pessoa frequenta, não importa se ela é da religião cristã ou não. O ágape é incondicional. Quem tem este amor, quem recebeu esta doação de Deus, ama a todos os seus semelhantes de modo incondicional, ou seja, sem impor condições. E ama também de modo desinteressado. O ágape não exige nada em troca. Não é? Quem ama não exige nada em troca do seu amor. Não é? Nós podemos nos lembrar do ensino do Senhor Jesus, lá naquela famosa parábola do bom samaritano, em que o bom samaritano ajudou um judeu que era considerado seu inimigo, e cuidou dele e usou os seus recursos, o seu tempo, para cuidar daquele semelhante, daquele próximo, sem exigir absolutamente nada em troca. Esse é o ágape. Ele é desinteressado e ele é sacrificial. Por que o ágape é sacrificial? É importante entender isso. Porque quem tem esse amor está disposto a correr riscos pela vida do semelhante. Quem tem o amor ágape em seu coração, ele é disposto a sacrificar até mesmo seus recursos para ajudar seus semelhantes. Quem tem esse amor, muitas vezes sacrifica o seu tempo para cuidar de um semelhante.
para cuidar de alguém que muitas vezes ele nem conhece. E quem tem este amor, muitas vezes sacrifica o próprio conforto, como o fez o samaritano que vinha de viagem. Ele desce da sua montaria, cuida do necessitado e coloca no lugar de conforto o próximo dele. E ele mesmo se despoja do seu conforto por amor ao próximo. Então isso é o ágape, irmãos. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Ele é incondicional. Ele é desinteressado. Você deve amar sem exigir nada em troca. E ele é sacrificial. Você deve correr riscos. Você deve dispor seus recursos. Você deve dispor o seu tempo. E até mesmo o seu conforto pelo bem de outros. Inclusive dos seus inimigos. Não é? Isso que o Senhor Jesus nos ensinou na parábola. Não é? Que os judeus e os samaritanos eram inimigos por razões raciais e por razões religiosas. Contudo, o Senhor destrói todos esses muros e nos mostra que o amor cristão, que a essência do evangelho é amar as pessoas assim. E onde está o exemplo maior e perfeito deste amor? Está lá na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o maior exemplo do ágape, do amor. Pois a motivação do Senhor Jesus para ir à cruz, a Bíblia diz que ele foi à cruz porque ele nos amou. E uma passagem o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida por seus amigos. Jesus foi à cruz, ele se deixou ser açoitado. Ele mesmo sendo Deus, se deixou ser espancado pelos homens. Ele mesmo sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele se deixou ser humilhado. E humilhado a ponto de ter pés e mãos atravessados com pregos, e ter sido levantado nu numa cruz romana, num lugar público. E enquanto ele estava pendurado naquela cruz, o Senhor Jesus não fez outra coisa a não ser amar. Veja o ágape. O que o Senhor Jesus faz quando a cruz acaba de ser colocada em pé às 9 horas da manhã? A cruz acaba de ser levantada e ele é então pendurado ali por causa dos nossos pecados. Jesus, ele intercede ao Pai que perdoe os pecados dos seus inimigos. Lucas 23, 34. Então entenda, querido. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Isso é amor. Esse é o amor da Bíblia. Isso é o ágape. E é esse amor que faz de alguém um cristão. É ter este amor, é ter estas atitudes abnegadas de interesse pelo outro, que faz de alguém um cristão. E este amor também é a marca distintiva da Igreja de Cristo por todos os séculos. Jesus disse: todos saberão que sois meus discípulos, se tiver um templo bonito, se tiver belos cantores afinados naquele culto. Todos saberão que sois meus discípulos se lá naquele lugar tiver um púlpito e uma Bíblia em cima dele. Todos saberão que sois meus discípulos se tiver muitos membros lá. Não. Qual o sinal distintivo que Cristo deixou como sinal para a sua igreja ao longo dos séculos? Todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes com ágape. Vos amardes com este amor ardente, fraterno. Amar uns aos outros. Então, o que mostra que uma igreja realmente é a igreja de Cristo não é a placa, não é o templo, não são as roupas das pessoas, o corte do cabelo, nem as eloquências dos pregadores ou a afinação dos cantores. O que mostra que uma igreja é a igreja de Cristo é que lá dentro existe amor fraterno, uns pelos outros. No entanto, irmãos,
ninguém menos que o próprio Senhor Jesus profetiza que no fim dos tempos este amor ágape esfriará em quase todos. Oh, amados, nós deveríamos inclinar nossos ouvidos para ouvir o que diz nosso bendito Senhor. Olha a profecia que o Senhor Jesus pronunciou. O amor de muitos, o ágape de muitos, esfriará. Essas palavras foram ditas no contexto do sermão profético. Não é? E essas palavras fazem parte do sermão profético do Senhor Jesus. E foi o Senhor Jesus Cristo em pessoa que disse essas palavras aos seus discípulos lá sob o Monte das Oliveiras. E o que foi que motivou essas palavras? Por que o Senhor Jesus disse essas palavras? Porque o Senhor Jesus proferiu estas profecias. Porque os discípulos, no capítulo 24, verso 3, tinham uma dúvida a respeito da segunda vinda de Cristo no fim do mundo. Então eles perguntaram para o Senhor assim, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e preste atenção no que eles perguntam. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então este sermão profético contém todas as profecias, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda do Senhor. E é impressionante, eu fico impressionado ao estudar o sermão profético, ao relembrar, como já boa parte dessas profecias se cumpriram de modo absolutamente claro. Há profecias que Mateus registrou aqui no seu evangelho, que já se cumpriram e que hoje são fatos históricos claros. Por exemplo, aqui no sermão profético está profetizado que a igreja do primeiro século seria perseguida. Há uma profecia aqui a esse respeito. Que a igreja no tempo de Pedro, Paulo, João, sofreria uma intensa perseguição. E realmente, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos o cumprimento desta profecia. Não é? Décadas depois do anúncio da profecia de Jesus sobre a perseguição da igreja no primeiro século, a profecia se cumpriu, os apóstolos foram duramente perseguidos, a igreja de Cristo foi duramente perseguida no primeiro século. E também é evidente que a profecia sobre a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, meu Deus do céu, só não vê isso quem está cego. No capítulo 24 começa com isso, os discípulos perguntando para o Senhor, falando a respeito do templo, impressionados com a beleza do templo, e Jesus se volta para eles e diz, olha, em verdade vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo, que não vai ser derrubado. Jesus profetiza sobre a queda de Jerusalém e a destruição do templo. E isso ocorre 40 anos depois que Jesus profetizou sobre isso. Mas a terceira profecia também se cumpriu claramente. Desde o ano 70, o território de Israel ficou ocupado por nações gentílicas. Até que o tempo dos gentios acabassem, o Senhor Jesus disse que a terra de Israel seria ocupada pelos gentios. E assim como o Senhor profetizou, assim foi. Por quase 1.900 anos, desde o ano 70, até quando? Até 1948, aquele país que você vê que está em guerra hoje, ficou ocupado por nações gentílicas. Assim como o Senhor Jesus profetizou no sermão profético. E mais impressionante ainda do que isso, é que Jesus profetizou que o povo judeu retornaria para a sua terra depois que o tempo dos gentios se completassem. E essa profecia hoje é um fato histórico.
Isso aconteceu em 1948. Quase 1900 anos depois que Jesus profetizou sobre isso, essa quarta profecia se cumpriu. Então, eu quis relembrar os irmãos esses pontos, para que nós nos lembremos que todas estas profecias mencionadas pelo Senhor Jesus foram claramente anunciadas no sermão profético. E hoje, o que são essas quatro profecias? Fatos históricos. Elas já se cumpriram no passado. E nós podemos conferir a profecia aqui na Bíblia. E nós podemos olhar para a história e dar glórias ao Senhor Jesus. Porque Ele disse, e tudo se cumpriu como Ele disse. E cada profecia dessa, cada profecia do sermão profético, é um sinal. Né? É o que os discípulos pedem lá, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? É um sinal. Não é? A destruição de Israel, a perseguição da igreja, a ocupação de Israel pelos povos gentios, o retorno de Israel à sua terra em 1948, irmão, é um sinal do retorno de Jesus. Jesus vem buscar o seu povo, Jesus vem julgar a terra, Jesus virá ressuscitar os mortos. E estas coisas que hoje são fatos históricos, servem para nos lembrar disso. São ocorrências incomuns que já aconteceram na história, pareciam impossíveis de acontecer. Mas, como o Senhor Jesus disse, que os céus e a terra irão passar, mas as palavras dele não passarão. Ele quer dizer o seguinte, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair uma profecia dele sem se cumprir. Então, os sinais já foram dados. Só que agora nós devemos dar atenção ao foco do nosso estudo, que é o seguinte. Jesus profetizou também um tempo muito difícil para a igreja, e que neste tempo do fim, o amor, o ágape de quase todos vai esfriar. Não é? Este é um dos sinais dados pelo Senhor Jesus aos primeiros discípulos, que vai acontecer quando? Antes do Senhor Jesus voltar. Por isso devemos ouvir com atenção, devemos entender o alerta do Senhor Jesus e depois nos preparar para as coisas que em breve irão acontecer. Mas, irmãos, há uma controvérsia neste assunto. Como Satanás gosta muito de fazer isso, né? Criar controvérsia. Embora Jesus diga aqui de modo tão claro que o amor, e a palavra grega amor aí é ágape, esfriará, embora Jesus tenha sido muito claro e específico sobre que tipo de amor ele está falando, há aqueles que afirmam que é impossível que o amor de um cristão verdadeiro esfrie. Tá certo? Só que o nosso propósito aqui não será entrar no debate sobre isso. Nosso propósito aqui é ouvir o que Jesus tem a dizer. E se é um conselho que alguém tão indigno quanto eu posso te dar, é o seguinte: deixa de lado as teorias humanas. Se apegue ao que o Senhor Jesus Cristo disse, porque Ele é a tua única esperança. Os homens podem dizer o que quiserem. Eu me apego ao que o Senhor Jesus Cristo disse. E nada mais. Mas olhando para o texto, especificamente para o versículo 10, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo fala que estes acontecimentos acontecerão em um tempo. Ele diz, nesse tempo. Que tempo é esse? O Senhor Jesus está se referindo aqui ao que a Bíblia chama de grande tribulação. Nós podemos conferir isso, porque no verso anterior, nos versos 8 e 9, os versos 8, por exemplo, Jesus encerra o assunto, o princípio das dores, e depois ele começa a falar de uma dura perseguição, que se voltarão contra os cristãos, e diz, eles sereis odiados por todas as nações,
por causa do meu nome. Então, evidentemente, que o verso 9 não está se tratando daquela perseguição do primeiro século. Porque a perseguição do primeiro século foi limitada aos judeus no território de Israel. E Jesus agora, no versículo 9 em diante, começa a falar de uma perseguição em todas as nações da terra. Então houve uma primeira perseguição, uma primeira tribulação, podemos chamar assim, mas Jesus está nos anunciando que no tempo do fim haverá uma grande perseguição em todas as nações da terra. É sobre esse tempo que Jesus está falando. Nesse tempo, Jesus está dizendo, esse é um grande sinal para nós, a chegada de um período chamado de grande tribulação. E apenas o fato da grande tribulação chegar, já será um evento incomum. Já será para os cristãos que estiverem despertados, atentos às profecias, um sinal de que podemos olhar para o alto e esperar, porque a vinda do Senhor é próxima. O que o Senhor Jesus disse que vai acontecer nesse tempo? Durante a grande tribulação, o que vai acontecer? Muitos abandonarão a fé e muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Em outras versões diz assim, muitos haverão de se escandalizar. O Senhor Jesus está profetizando aqui, porque estes eventos ainda não aconteceram, eles estão no nosso futuro, que no tempo final da presença da igreja no mundo, muitos que confessam ser de Cristo abandonarão o cristianismo. Isso que o Senhor Jesus quis dizer, que muitos abandonarão a fé, ou se escandalizarão. E por que isso vai acontecer neste tempo ao qual o Senhor nos anuncia aqui? É porque a religião cristã se tornará um tipo de religião proibida, um tipo de religião marginalizada. E haverão duras consequências para aqueles que permanecerem na fé. E essa pressão sobre os crentes vai produzir um esvaziamento das igrejas. Hoje vai todo mundo bonitinho para a igreja, terno, gravata, depois sai para comer alguma coisa, sai para ir na casa de alguém. Meu irmão, quando esse tempo a qual o Senhor Jesus nos anuncia chegar, isso não vai acontecer mais. Não é? Sequer você vai encontrar alguma igreja cristã com as portas abertas. Porque haverá um esvaziamento do cristianismo. Não é? As pessoas vão se escandalizar do evangelho, quer dizer, eles vão abandonar a fé cristã. E além disso, o Senhor Jesus ainda profetiza que muitos haverão de trair e odiar uns aos outros. Veja, o Senhor está dizendo duas coisas para nós aqui, muito importantes, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. A primeira é que quando esse tempo chegar, haverá uma enorme pressão da sociedade contra a igreja, do lado de fora da igreja. Ok? Entendido isso, claro. Mas também haverão traidores dentro da igreja. Não é? Muitos haverão de odiar e trair uns aos outros. Não é? Essas coisas, para quem já leu livros sobre a história da igreja, essa questão de trair e odiar uns aos outros já aconteceu outras vezes. Não é? Durante períodos de perseguição, isso aconteceu. No próprio período da Segunda Guerra, ocorreu entre os judeus. Judeus que não queriam sofrer por causa da opressão do nazismo, o que eles faziam? Eles delatavam, eles diziam onde estavam outros judeus para que os outros fossem presos e mortos, e aqueles que traíam pudessem então preservar por algum tempo a própria vida. Esse mesmo conceito, este mesmo pecado vai acontecer no tempo do fim. Não é? Os irmãos trairão e odiarão uns aos outros. Por quê? Por medo do sofrimento, da perseguição, da morte. Isso vai causar um esvaziamento, uma pressão interna na igreja.
E o Senhor Jesus diz mais. Além disso, além desse esvaziamento da igreja, o Senhor diz no verso 11 que também surgirão não poucos, não alguns. Ele diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, ao mesmo tempo que ocorrem pressões internas e externas na igreja, em que o mundo odeia os cristãos, então impõe uma pressão sobre os crentes, e há pressões dentro da igreja também, traições e ódio de uns contra os outros. Ao mesmo tempo em que isso acontece entre os cristãos, o engano religioso predomina no mundo. Surgirão muitos falsos profetas. Presta atenção, querido. Jesus está falando aqui num tempo que não existiam esses muitos falsos profetas. Lá em Israel, no tempo dos apóstolos, aparecia um falso profeta aqui e ali. Hoje, isso virou praga, tem mais do que barata. O mundo está cheio, está repleto de falsos profetas. Ou seja, Jesus profetizou sobre as coisas que nós estamos vendo hoje. O surgimento de muitos falsos profetas e qual será a consequência de muitos falsos profetas pregando um falso evangelho? Haverá muita gente enganada. Como o apóstolo Paulo profetizou também uma profecia apostólica. Paulo diz que as pessoas, elas não dariam ouvidos à verdade, elas se entregariam às fábulas. Elas iriam negar-se a dar ouvidos à verdade. Por acaso, não é exatamente esse o nosso contexto atual? As pessoas se negam a ouvir sobre verdades claras da Escritura. Elas não dão ouvidos. Por quê? Elas foram enganadas pelos falsos profetas. Meus irmãos, e nós não devemos errar sobre isso. Estes falsos profetas, as quais o Senhor Jesus aqui menciona, que irão dominar o mundo no tempo final, eles já estão aqui no mundo. Já estão aqui agora. Talvez em denominações aí evangélicas perto da sua casa. Talvez até alguém que me assista aqui pelo YouTube esteja participando de alguma dessas. E é importante que eu diga para você como é que você identifica um falso profeta. Não é muito difícil, não. O falso profeta, ele se caracteriza por uma inversão de valores. Não é? Enquanto o evangelho de Cristo promete glória, riqueza e felicidade futura e eterna. Pois essa é a promessa do evangelho. O evangelho promete glória, irmãos. O evangelho promete riqueza no céu. Jesus diz que nós temos que amontoar a nossa riqueza no céu. Que aquilo que fazemos aqui produz para nós um tesouro no céu que nunca acaba. Então o evangelho nos promete riqueza no céu. E promete também felicidade futura e eterna, mas no céu e não aqui. O evangelho fake, né, se é que podemos chamar assim, o evangelho falso, o evangelho da qual o Senhor Jesus nos adverte, que engana as pessoas, ele promete glória, riqueza e felicidade. Mas aonde? Aqui e agora. Então, cuidado, porque você já percebe que na televisão, você percebe que nesses cultos, que em muitas igrejas que no passado foram igrejas fervorosas, que realmente pregavam a verdade, estes falsos ensinos foram sorrateiramente introduzidos e hoje esse evangelho fake já prevalece. E eu quero que você escute o que um destes falsos pastores disse. Eu vou mencionar o nome dele, depois vou fazer uma citação de uma frase dele. O nome dele é Benny Hinn. E ele afirma: estou cansado de ouvir falar de ruas de ouro. Eu não preciso de ouro no céu. Eu quero ter agora. Isso disse Benny Hinn. Você sabe o que ele falou? O que ele disse é uma blasfêmia. O que ele disse é uma heresia.
Só que é o que a maioria dos crentes querem hoje. Querem felicidade, riqueza e glória aqui e agora. Só que por desejarem isso, são vítimas dos falsos profetas. Ô, meus irmãos, Jesus profetizou a chegada deles. Eles não são inofensivos, não. Jesus os chama de lobos devoradores. Sabe por quê? Jesus os chamou assim? Porque lobos matam. Pedro chamou esses falsos pastores de cães gulosos. Esses dias eu estava pensando por que a Bíblia chama falsos pastores de cães gulosos. Nós temos um cachorro aqui em casa. E o cachorrinho aqui de casa, tudo que a gente vai comer, ele quer um pedaço. Assim são esses falsos pastores. Tudo que você tem, ele quer um pouco. Ele só quer o que você tem. Ele não pode ver você ter nada, porque ele quer uma parte, ele quer um pedaço. Então, cuidado com eles. Jesus está profetizando sobre a chegada deles e dizendo o que vai acontecer com todos os que derem ouvidos a eles. Serão enganados. Mas Jesus disse mais, irmãos. Jesus falou que neste tempo será também um tempo de decadência moral na sociedade. Veja, além das questões da igreja, do abandono da fé, da traição de uns aos outros, dos falsos profetas pregando um falso evangelho, uma multidão de gente enganada, o Senhor Jesus, no verso 12, na primeira parte do verso 12, diz: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade. Senhor, agora está dizendo como é que vai estar o mundo. Qual é o sinal para o mundo? Como estará o mundo? Qual é o estado moral e ético do mundo pouco antes do Senhor Jesus voltar? Neste tempo, o pecado na sociedade e na cultura se tornarão, chegará a níveis insuportáveis, níveis nunca vistos. Isso que o Senhor quer dizer com multiplicar. Multiplicar é crescimento exponencial. Não é aumentar só, é multiplicar. Algo que cresce exponencialmente é algo que cresce e continua crescendo, continua aumentando, nunca para, não tem fim. A humanidade vai então encher até o limite dos seus pecados. Os pecados vão chegar até o céu. Isso que o Senhor quer dizer, que vai se multiplicar a iniquidade. Mas o que o Senhor quis dizer com iniquidade? Em grego, essa palavra é anomia. Iniquidade em grego é anomia. O que significa anomia? O que o Senhor quis dizer que vai se multiplicar a anomia? Multiplicar a iniquidade é viver, anomia é viver sem lei. A palavra anomia significa isso. Anomia significa viver sob o completo desprezo da lei de Deus. Os homens farão suas próprias leis. E isso em si já caracteriza a impiedade. Porque um ímpio, ele é caracterizado por isso. Ele faz suas regras. Ele casa com quem quer, descasa. Ele faz as próprias regras. E não vê mal nenhum nisso. Então esses males da sociedade irão aumentar terrivelmente a níveis nunca vistos. Não é? E o que vai promover isso? Esse multiplicar da iniquidade. Presta atenção. Veja só se não é isso mesmo. Exatamente o que vai promover isso na sociedade, já está promovendo, na verdade, é a perversão da palavra amor. A palavra amor está induzindo muita gente ao erro. Porque hoje, por exemplo, na sociedade, tudo é considerado certo sob a bandeira do amor. Então, por exemplo, a fornicação não é vista como pecado, não é vista como mal, não é vista como algo ruim, como a fornicação é vista como amor. O adultério também esconde-se sob a bandeira do amor.
O divórcio, o amor. Ah, eu não amo mais essa pessoa, mas agora eu amo aquela. Então eu quero aquela pessoa. O amor. Então a homossexualidade não está exatamente dentro desse contexto. Nesses dias eu vi até um outdoor de uma empresa que diz: nós consideramos justo todo tipo de amor. Então a bandeira que induzirá os homens a um erro terrível como esse é exatamente isso que Satanás está fazendo. Pervertendo o sentido da palavra amor, dizendo que tudo é amor, que tudo pode ser considerado amor, quando na verdade estas práticas que eu acabei de mencionar são, de acordo com a Bíblia, pecado, abominação a Deus. Então é isso que vai acontecer, só que nós já estamos vivendo o início dessas coisas. Eu tenho 50 anos. Eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, as pessoas tinham um outro padrão moral. Que a sociedade era diferente, que as igrejas eram diferentes há 20 anos atrás. O crente era diferente há 20 anos atrás. Hoje predomina-se esse evangelho falso. E predomina-se todo tipo de erro e pecado. Justifica-se tudo isso sob a bandeira do amor. E não é sem razão que Satanás trabalha tanto para perverter o sentido dessa palavra e dar a ela novas conotações. Mas, como o Senhor Jesus diz aqui no versículo 12, na primeira parte, que por se multiplicar a iniquidade, nós já estamos vendo a sociedade aceitar como normais muitos desses horrendos pecados, alegando que estas coisas são apenas formas diferentes de amar. Esse é o conceito. E quem vai poder discordar disso? É exatamente assim que a sociedade tem tratado isso. A fornicação, a prostituição, né, o adultério, a pornografia, todo tipo de pecado tem sido tratado pela sociedade apenas como outras formas de amor. E é por isso que o Senhor Jesus disse que a anomia vai se multiplicar. Né? As práticas contrárias à Escritura vão se multiplicar no mundo. Mas eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse detalhe, porque isso já aconteceu uma vez no mundo. Houve já um tempo na história da humanidade em que os níveis de pecado junto à sociedade cresceram de tal forma, aumentaram de tal forma, não é, que Deus enviou um dilúvio sobre a terra. Está lá em Gênesis 6:11, é dito que nos dias de Noé, a humanidade inteira se corrompeu e a terra se encheu de violência. Por isso que o Senhor Jesus diz no sermão profético que a vinda dele será como nos dias de Noé. O mundo estará desse jeito de novo, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, tudo em nome do amor. E eu queria frisar esse ponto, que nos dias de Noé, a terra inteira havia se corrompido, né? O pecado havia se multiplicado, e a terra se encheu de violência, diz a Bíblia. Está lá em Gênesis 6:11. Irmãos, preste atenção, tome cuidado. Porque essa é uma das consequências de viver sem lei. Porque quando se multiplica o pecado, na mesma proporção, multiplica-se também o que se multiplica na mesma proporção? Violência. Então, quanto mais pecado, mais violência. Quanto mais o homem peca, mais o resultado é a violência. E nós podemos perceber como todas essas coisas, de fato, estão crescendo na sociedade. O pecado, não é? A depravação moral e a violência estão crescendo de modo como nunca aconteceu desde os dias de Noé. E a realidade sobre a sociedade hoje é o seguinte: o que é certo é errado,
o que é errado é certo. O que é certo é errado. Você vai ver. Eu já ouvi, inclusive, uma pessoa que estuda este ponto, que ele disse que em 20 anos será incomum encontrar um homem casado com uma mulher. Que o que é certo vai virar errado, o que vai virar errado. Né? Então, tem havido essa mudança na sociedade, essa inversão de valores dentro e fora da igreja vão produzir efeitos. E qual o efeito que a multiplicação do pecado vai produzir dentro da igreja, junto dos crentes? É dito aí no final do verso 12, o tema do nosso culto. O amor de muitos esfriará. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz: e o amor esfriará de quase todos. Então esse é um outro sinal da vinda de Cristo. Esse é um sinal incomum que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Queridos, nós precisamos entender com clareza o que isso significa. Porque há muitos que sustentam que o amor de um cristão genuinamente convertido, o ágape, é impossível esfriar, mesmo diante das tribulações e sofrimentos. Por isso eu te chamo a dar a maior atenção a isso. Escute, porque pode ser a última vez na sua vida que você escuta sobre isso. Escute o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Qual palavra grega Jesus usa? Qual a palavra grega que Mateus, melhor dizendo, usa para escrever o Evangelho de Mateus? Amor aí é ágape. Você pode pegar um dicionário, uma Bíblia interlinear de português para grego, não é, que transcreve o grego para o português. E você vai ver que a palavra aí, amor, é ágape. Então o que o Senhor está dizendo é que o ágape de muitos esfriará. Veja, e ágape é a mesma palavra grega que Paulo falou sobre o amor em 1 Coríntios 13. Nossa última pregação. Quem quiser, está lá no canal da comunidade, o Amor, o Dom Supremo. Ouça aquela pregação se você não ouviu ainda. É a mesma palavra. A mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo para se referir ao amor, ágape, é a mesma palavra usada por Cristo. E lá em 1 Coríntios 13, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, nos deu as características distintivas do amor ágape. Como é que é o amor ágape? Como é que se comprova que esse amor está em nós? Paulo diz em 1 Coríntios 13, 4 o seguinte, que o amor, que o ágape, ele é paciente, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Então, em um versículo, 1 Coríntios 13, 4, Paulo nos dá 4 características do amor ágape. Ele é paciente com as pessoas. Quem tem este amor ágape é paciente com as pessoas. Quem tem esse amor ágape é benigno. Ele não faz o mal a ninguém. Ele faz sempre o bem a todos. Ele não é invejoso. Ele não tem inveja do avanço, do progresso que outros fazem. E quem tem o ágape não se vangloria, ou seja, não é orgulhoso, ele não fica contando sobre suas obras por Cristo, e ele não se orgulha. Mas há muita gente dizendo que o amor que o Senhor Jesus está dizendo que vai esfriar aqui é o amor sentimental. É o amor entre amigos. É o amor entre casais. É o amor entre pai e filhos. Tem muita gente pregando que é sobre esse tipo de esfriamento de amor que Jesus está falando. Ou seja, que Jesus está falando daquele sentimento de amor natural da criatura humana. Todavia, nós podemos constatar que não é deste amor sentimental que Jesus está falando. Não é? Ele está dizendo que não é esse amor sentimental que vai esfriar. Que o que vai esfriar no coração de quase todos é o ágape. Não é? E eu não posso concordar com essa ideia de sentimento chamado amor. Porque se o Senhor Jesus está nos alertando sobre um sentimento,
de amor que vai se esfriar, que o amor entre amigos vai se esfriar, mas isso não influencia em nada na minha salvação. O que influencia na minha salvação, no bem eterno da minha alma, é o ágape. Não é esse amor natural que os homens têm. Não é? E se Jesus aqui está falando desse amor natural, está nos alertando sobre isso, é claro que esse mandamento se torna inócuo. Não é? Porque isso é uma coisa que acontece e que esse esfriamento do amor, no sentido desse amor natural, ele não vai acontecer. Ele já aconteceu. Questão de amigos. Já aconteceu esse esfriamento. O esfriamento entre o amor familiar, o amor entre amigos, esse tipo de amor natural já esfriou. E já faz tempo que isso aconteceu. O Senhor, ele está nos alertando sobre o ágape. E é preciso saber quem é que tem esse amor. Quem tem o ágape? Não é? A Bíblia tem que nos dizer isso. Como que este amor me é dado? Como esse amor é dado a alguém que realmente se converteu? Eu gostaria que você recorresse à Bíblia para tirar sua própria conclusão, para que você perceba por você mesmo do que é que o Senhor Jesus está falando. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vou dar um instante aos irmãos. Preste atenção no que está escrito. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então preste atenção. Paulo em Romanos 5,5 está nos mostrando que tipo de amor que Deus nos dá e como é que ele faz isso. Ele está dizendo que a esperança de um crente nunca vai decepcioná-lo. Por que não? Porque o amor, a palavra amor aí adivinha, qual é a palavra grega? A palavra amor aqui, visto que o amor, ágape, o ágape de Deus, o amor de Deus foi, no passado, derramado em nosso coração. Nosso coração tem um sentido individual. Não é? Quer dizer que este amor ele é derramado no coração daquele que crê no Senhor Jesus, que se converte, que é dado a esta pessoa o Espírito Santo, junto, né, com a presença do Espírito Santo no indivíduo. O que é que acompanha a presença do Espírito Santo? O ágape. Então é claro, irmãos, que este amor da qual o Senhor Jesus nos alerta aqui no sermão profético, que esfriará no coração de quase todos, é o ágape. A palavra grega aí é ágape. Né? Romanos 5,5 diz que o ágape nos é dado por Deus, não é? E que nos é dado quando o Espírito Santo nos é dado. Não é? E esse amor, então, só tem quem tem o Espírito Santo. Você está me entendendo? Esse amor é a essência do Evangelho. E por que ele é assim chamado? Por que ele é reconhecido assim como essência do Evangelho? Porque sem esse amor, as nossas melhores pregações não trarão benefício nenhum, diz Paulo em 1 Coríntios 13:1. Sem esse amor, nossos dons espirituais mais maravilhosos não nos trarão nenhum benefício. Sem esse amor, as obras de caridade que fazemos não nos trarão qualquer benefício. 1 Coríntios 13:3. Então, é para isso que Deus nos chama, para amar. Não é? Esse amor nos é dado para que nós possamos amar. E então nós devemos olhar para essa profecia do Senhor e perceber o que acontece se o amor que Deus me deu com o Espírito Santo esfriar em mim. O que o coração humano se torna quando o amor ágape esfria no coração do crente? O coração se enche de ódio. O coração se enche de inveja.
É por causa deste esfriamento do amor que muitos abandonam a fé, traem e odeiam uns aos outros. É sobre este perigo que Cristo está nos alertando, irmãos. E ele é um perigo real. Porque se não fosse, essa profecia se torna inócua. Sem efeito, sem valor. Porque se você não corre o risco do ágape esfriar em seu coração, então, de que servem essas palavras do Senhor Jesus aqui? Eu prefiro 1.000.000 de vezes confiar que a palavra do Senhor Jesus está correta, que ela é a verdade, que nela é o que devemos confiar, do que crer no evangelho que está predominando hoje. Irmão, se eu tivesse ouvido isso há 30 anos atrás, podia até ser que eu acreditasse nisso. Porém, hoje, diante de tanto engano que existe no mundo, nós podemos olhar para esta passagem e ver que o Senhor Jesus, ele está nos advertindo de um perigo real. Que muitos irão abandonar a fé por medo de serem odiados pelo mundo. Eles irão trair os irmãos por medo da violência. E eles foram pessoas que um dia proferiram o nome de Cristo, receberam o Espírito Santo e tiveram o amor de Deus derramado no coração deles. Porém, o Senhor Jesus diz que diante de tanta pressão, escuta, que presta atenção, o amor deles vai esfriar. Então, essa profecia ela tem um propósito. Qual o propósito dessa profecia? Nós pensarmos, nós refletirmos. Irmãos, como que eu posso resistir a isso? Como que uma pressão dessa sobre mim, como que eu vou poder resistir a isso? Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus nos mostra como. O Senhor Jesus nos alerta do perigo, nos mostra como devemos fazer quando essas coisas acontecerem, o que devemos fazer. O Senhor nos mostra o problema e nos dá a solução. O Senhor nos mostra a doença e nos dá o remédio. Qual é o remédio para isso? Está no verso 13. Leia, é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Ele diz assim, Mateus 24, 13. Mas quem, veja que está no pessoal aí, quem, ou em outras versões está aquele, que perseverar até o fim, será salvo. Note o modo, a construção da fala do Senhor, como o Senhor diz essas palavras. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque é como se o Senhor Jesus estivesse falando de modo pessoal com cada cristão que ouve isso. Você é um crente, você é um cristão, então escute as palavras do teu Senhor. Quem perseverar até o fim, será salvo. Jesus está falando aqui no modo pessoal, e muitas vezes o Senhor fala de modo pessoal exatamente para surtir este efeito aqui. Jesus está falando comigo. Estes sinais irão acontecer, senão enquanto eu estiver vivo aqui, muito provavelmente no tempo em que meus filhos ainda estarão. O amor de quase todos vai esfriar. Será um tempo de grande apostasia e engano no mundo. Como é que alguém pode escapar disso? O que eu devo fazer para que o meu amor não esfrie? Tem gente dizendo que você não precisa fazer nada. Mas o que o Senhor Jesus ordena que você faça? O Senhor diz assim, mas quem perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar, irmãos? A palavra aí significa nunca se render. Não retroceder da fé. Permanecer firme. Mesmo em face ao ódio do mundo. Mesmo em face à traição dos irmãos em Cristo. Mesmo diante da chamada grande tribulação. Não volte atrás. Não retroceda. Continue firme. Se você tiver que sofrer, se você tiver que morrer, que perder os seus bens, não retroceda. Continue firme.
Até quando o Senhor Jesus ordena que nós permaneçamos firmes? Até quando der? Até quando você suportar? Não. Ele ordena que permanecemos firmes até o fim. O que quer dizer até o fim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que o Senhor quer dizer com este fim? Até o fim da sua vida, ou até o fim do mundo. O sofrimento aqui, mesmo da grande tribulação, terá fim. Não é? Quando um crente ele morre, suas tribulações têm fim. E o Senhor então está dizendo a todo aquele que crê no nome dele, persevere até o fim. Teu Senhor te ordena, persevere até o fim. Porque quem o fizer, há aqui uma promessa futura de Cristo. Qual que é a promessa? Para aquele que perseverar, será, no futuro, será salvo. Note que o Senhor coloca de novo no modo pessoal. O Senhor fala conosco face a face, boca a boca. Será salvo. O Senhor bendito nos dá uma ordem pessoal e individual. Qual que é a ordem? Qual a ordem que o Senhor nos dá? Qual a ordem que o Senhor nos dá? Persevere. E qual a promessa futura que ele faz àquele que perseverar até o fim? Você vai ser salvo. Louvado seja Deus. Você entendeu? Por mais esmagadora, por pior que seja o cenário, você não pode negar a sua fé. Se forem te queimar numa fogueira, te atravessar de prego, te levantar numa cruz, te jogar para os leões comerem, te colocar numa prisão e largar você lá até você minguar e morrer, você deve permanecer até o fim. Irmãos, isso é ser cristão. Isso é cristianismo. Isso foi o que os nossos irmãos enfrentaram no passado. Não é essa balela, essa conversa fiada que está sendo ouvido predominantemente nos púlpitos atualmente. Essa é a mensagem do próprio Senhor à sua igreja. Não tem essa história de que vai acontecer tudo automático na sua vida, não. Você vai ter que perseverar, irmão. Você vai ter que suar, chorar, sangrar até o fim. Somente aquele que for até o fim será salvo. Essa é a promessa de Cristo. Irmãos, nós devemos notar esse detalhe. Este é um alerta para a igreja. Que nós devemos permanecer firmes em Cristo até o fim. E esse é um dever pessoal. Isso tem um nome, até na teologia, é chamado de responsabilidade humana. Você tem responsabilidades para que o seu amor, o amor ágape que te foi dado com a salvação, não esfrie. Assim como é seu dever orar, assim como é teu dever jejuar, assim como é teu dever ler a Bíblia, meditar na palavra, anunciar o Evangelho, todos os deveres que você não pode negligenciar. É teu dever também não deixar que o amor esfrie. Querido, ser um cristão é ser uma pessoa consciente das coisas que irão acontecer em breve. Você deve estar preparado. Eu costumo dizer que um crente é uma pessoa preparada. E preparada para quê? Para suportar tudo por amor de Cristo. Você deve olhar para a cruz do Calvário. Você deve se lembrar do quanto aquele cordeiro padeceu por tua causa, porque te amou. E você deve agora saber de uma coisa, de uma verdade, que agora é você que precisa padecer por amor dele. Você entendeu? É como uma moeda, irmão, tem dois lados. As pessoas falam do quanto Cristo nos amou e se entregou por nós, e essa é uma grandiosíssima verdade do Evangelho. Mas pouco falam do quanto você deve amar a Cristo. Porque a função do ágape é exatamente essa. A função primária do ágape, do amor, é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças.
Essa é a função principal do ágape, fazer com que você ame a Deus, ame a Cristo. Você sofreria por um filho? Você sofreria por seu pai, por sua mãe? Sim, eu sei que você sofreria, porque você o ama. Agora, o quanto você está disposto a sofrer por Cristo? Essa é a grande questão, meus irmãos, que nós saberemos, porque o Senhor Jesus disse que somente aqueles que forem até o fim serão salvos. Só queria dizer algo aos irmãos antes de encerrar. Nós devemos ser sábios e aproveitar sabiamente o tempo da história humana em que nós estamos vivendo. Foi da vontade de Deus que nós vivêssemos depois do retorno de Israel à sua terra, para nós termos convicção que a vinda do Senhor está próxima. E antes da grande tribulação. Para quê? Para que nós pudéssemos trabalhar, irmãos, levar o evangelho às pessoas. Hoje nós podemos fazer isso. Podemos orar, podemos pregar o evangelho, podemos ajudar qualquer pessoa sem constrangimento, sem qualquer sofrimento. Mas vai chegar o dia em que, para você fazer isso, para você entregar um folheto, você vai ter que dar a sua vida. Então trabalhe, como o Senhor Jesus disse, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Chegarão tempos, irmãos, que trabalhar para Cristo será algo que vai te custar a vida. Então, use o tempo que você tem agora para levar o evangelho ao máximo de pessoas, mesmo que elas não quiserem ouvir, mesmo que elas te rejeitem, mesmo que elas digam algo depreciativo a teu respeito, mas pregue a verdade por amor às almas delas. Faça alguma coisa, irmão, pelas almas. Faça por você também. A razão de eu estar aqui é o amor que eu tenho pelas almas. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, para que você seja um dentre estes, que vai perseverar até o fim e será salvo. Ó bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome e te adoramos, pois tu és santo, tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. Tu és o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso médico, o nosso sumo sacerdote. Senhor, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esperamos tua vinda, Senhor. E sabemos que dias difíceis estão vindo pela frente. Pedimos tua graça, ó bendito Filho de Deus, para que o Senhor nos sustente debaixo da tua poderosa mão. Senhor, sabemos que todo aquele que recorreu a Ti, que viveu na Tua presença e que nunca negou o Teu nome, nunca se decepcionaram. Todos chegaram à pátria celestial. Senhor, e este é o nosso objetivo. Nós somos fracos, de uma geração fraca, de uma geração deficiente, de uma geração amedrontada, Senhor, mas nos renova, derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama da graça, Senhor, sobre nós, prepara-nos para que nós, com os olhos postos nas profecias que saíram dos Teus lábios, nos preparemos adequadamente para o tempo que está por vir. Assim nós oramos, te damos graças. Amém.